gente quer agradecer, a gente vai a um santuário. O principal santuário que nós temos é aqui, dentro do nosso próprio coração. É um lugar sagrado. E toda vez que eu busco a gratidão, e eu vou falar um pouco da gratidão antecipada que eu estou vivendo, a gente procura realmente um lugar que seja um lugar santo. Por isso que eu escolhi Aparecida, nesse santuário de Nossa Senhora. Essa live ela não se propõe a sensacionalismo, a aumentar o número de views, nada disso. Eu quero de fato honrar com o compromisso social que eu tenho. Das pessoas que gostam de mim, das pessoas que me seguem, da minha família, de todas as pessoas que de alguma forma eu toco a vida delas e elas tocam a minha. Então eu quero contar a minha história do porquê que eu tô aqui, do porquê esse vídeo, do porquê da gratidão antecipada. Há um mês atrás, hoje é dia 16 de julho de 2023, há um mês atrás mais ou menos, eu estava fazendo uma palestra e minha filha estava como assistente gravando essa palestra. E ela entrou em desespero, porque ela falava: mamãe, a doutora tá te ligando direto. Eu tinha, há cerca de um mês atrás, em maio, retirado uma pintinha aqui da lateral do meu corpo. Uma pintinha que eu já tinha há muito tempo. Só que eu machuquei ela quando eu fui pra praia em janeiro e ela começou realmente a ficar maior, a sangrar, enfim. E aí eu me propus realmente a tirar. Quando ela falou que ela estava me ligando no meio da palestra, eu senti no meu coração que coisa boa não é. Uma médica sua não vai te ligar desesperadamente se não for alguma coisa que seja merda, né? Resumindo. E eu tive que ter uma presença de espírito muito grande para dar continuidade à palestra. Era uma palestra na faculdade, para os alunos último ano de veterinária, em que eu falava as 3 chaves do sucesso. E é aquela coisa, né? Quando a gente se propõe estar no momento presente, eu realmente fiz um corte, ok? Eu estou aqui agora e é com isso que eu vou me ocupar, e me ocupo da questão da médica, né? Do diagnóstico, depois. Então, saindo de lá, eu já sabia que a biópsia tinha dado alguma questão de câncer, porque senão ela não teria me ligado. Então eu já comecei um processo de preparo. Seja lá o que for, eu estou saudável. Seja lá o que for o diagnóstico, eu sei que eu estou saudável. Então eu já comecei o que a gente chama de programação mental positiva, para de fato todo o meu sistema, seja sistema nervoso, o nível físico, emocional, mental e espiritual, já caminharem nesse sentido. Então foi aí que eu comecei. E aí eu fui na médica, né, às pressas, e o diagnóstico foi de um melanoma na biópsia, grau 4, nodular. É um caso, como a médica disse, muito preocupante, tanto é que ela já tinha tentado marcar para mim oncologista, todos os exames, especialmente o PET, para realmente ver se já tinha infiltração de células cancerosas em outros níveis. E aí começa a saga, né? Por quê? Porque a gente já é impactado pela palavra câncer, né? Eu tenho na minha família muitos casos, inclusive de óbitos, né? De tio meu, de tios, na verdade, de parte de mãe, de parte de pai. Então, é toda uma história que tem da gente com relação à palavra câncer. Tanto é que muitas vezes as pessoas nem dizem câncer, dizem CA, né? Para minimizar o impacto da própria palavra. E a palavra tem força? Sim, a palavra tem muita força. E por isso que a gente tem que dar um significado para ela, que seja um significado positivo, senão a gente sucumbe à força daquela palavra. E a partir disso, o que eu percebi? Que eu realmente tinha que estar preparado, não só pela questão social, mas também pelas equipes, né, pelos médicos, pelos profissionais que iriam me tratar, porque muito provavelmente eles não conseguiriam
me levar ao estado que eu gostaria. Que estado? O estado de paz e de realmente esperança. Não o estado de doença ou de desespero ou de excesso de preocupação. Preocupação é ansiedade, ansiedade é medo do futuro. E medo é a pior energia que a gente pode ter num momento desse. Então eu comecei todo no preparatório. Eu só fui revelar realmente toda essa questão ao vivo agora para vocês todos que estão me ouvindo e que vão me ouvir quando ficar gravado, e há uma semana atrás para minha família. Por quê? Eu tenho uma única filha e ela realmente tem um padrão de muita ansiedade, de muita preocupação comigo. E eu sabia, se eu fosse começar a contar a historinha desde o começo, né? Eu vou fazer um exame tal, eu vou depois fazer tal coisa, agora eu vou no médico, o médico vai falar o quê? Eu ia gerar um estado de ansiedade não benéfico para ela e muito menos para mim, porque eu ia de fato não ficar preocupada com o meu estado, mas com o estado dela. Ou seja, uma preocupação elevada ao cubo, eu posso dizer. E era o que eu menos queria. Então eu fiz todo o processo, né? Eu realmente cuidei de todos os níveis, procurei e já fiz uma hipnoterapia que trabalha as programações mentais, que entende a causa, né, da questão. Procurei bioenergética, constelação familiar e a minha espiritualidade. Por quê? Porque quando a gente está num momento de crise, seja com relação à doença, seja financeiro, seja na sua família, seja no seu relacionamento, não importa. Tudo isso é sintoma. Sintoma de alguma coisa que está acontecendo em alguns níveis do seu ser. Quando já é doença, como no meu caso, a gente já sabe que atingiu o nível físico, ou seja, veio do nível mais sutil e desceu para o nível mais denso, que é o nível físico. Então a gente precisa cuidar de todos os níveis, e foi isso que eu comecei. O PET scan deu ok, né? Sem nenhum processo de metástase nem infiltração. E antes dos PET scan, eu realmente fui no meu santuário, né? Eu tenho em casa um cantinho que é o meu canto de meditação, meu canto de gratidão, e eu senti em cada célula minha que estava tudo bem. Então eu já fui para o PET, né, que é um dos principais exames que a gente faz, realmente convicta de que eu estava bem. E essa convicção não é uma convicção de fora para dentro, é de dentro para fora. Porque a beleza de todo o processo, e que eu realmente gostaria muito que você entendesse a profundidade dessas coisas, é que tudo gera-se a partir de um formato. E esse formato não está fora, esse formato está dentro. Então, é desse dentro que eu estou falando. A gente sabe hoje que o que você pensa, o que você sente, ele tem um padrão vibratório. E esse padrão vibratório, como no rádio, por exemplo, né, você sintoniza o seu rádio, você é o rádio, e você sintoniza no padrão vibratório realmente a estação de rádio que está naquela vibração. Não tem como ser diferente. E eu não queria, de fato, sintonizar na doença, eu queria sintonizar na saúde. E eu senti realmente uma gratidão antecipada, visualizando eu, de fato, recebendo o diagnóstico, o laudo do PET, como sendo nada detectável. E foi isso que aconteceu. E aí, eu fui médico, fui para o cirurgião oncológico, e aí sim eu pude dizer, tanto para minha filha como para minha família, e para honrar realmente ela, eu só comecei a divulgar o que estava acontecendo comigo a partir do conhecimento dela e dos meus pais. E os meus pais, assim como todos, realmente ficaram muito assustados, muito preocupados. Eu tive que ter uma conversa muito séria com eles. Eu contei no domingo e na segunda-feira eles queriam que eu começasse a buscar um monte de médicos, que eu fizesse mais exames, que eu buscasse outras opiniões. Eu disse, não precisa. O que eu preciso quando realmente eu quero ajuda? Eu preciso que vocês vibrem na frequência da gratidão por eu estar tudo bem. Então, quando vocês me veem aqui, nesse lugar santo, não foi para pedir. Eu, diferente talvez de muitas pessoas que aqui estão,
eu não estou pedindo um milagre, eu não estou pedindo a cura. Eu estou aqui para agradecer, porque isso já aconteceu. Então, a vibração é essa gratidão antecipada da convicção de que eu já estou bem. Agora vão começar os sinos. Olha que coisa mais linda, que privilégio. E os sinos têm uma badalada que é uma frequência altíssima. Então, dentro disso, o que você pode fazer? Se você está vivendo um momento de crise, ou se você tem alguém que você conheça que esteja vivendo esse momento de crise, independente do nível dessa crise, independente do que ela está atingindo, não diga que você vai rezar pela pessoa, não diga que você vai orar por ela pedindo o melhor para acontecer para ela. Não. Agradeça. Diga a ela que você já sabe que ela vai ficar bem e que você sim vai fazer suas preces como gratidão à saúde dela, a passar por isso de forma realmente benéfica, a levar a vida dela para um outro patamar, a usar tudo isso que ela está vivendo, que pode ser dor sim, mas elevada ao amor, para que seja descoberto o ponto cego, para que ela faça a transmutação que ela tem que fazer, para que ela mude o ponto da vida dela, para que ela vire o jogo da vida dela. Então, todas as vezes que você, de alguma forma, se perceber negativo ou perceber alguma pessoa passando por um momento negativo, é o momento que você tem, de fato, de honrar com o que a gente chama de gratidão antecipada. E aí tem uma questão que hoje a gente sabe, explicada pela neurociência e tudo mais, de como funciona o nosso sistema, como funciona o cérebro. Por que a gratidão e a gratidão antecipada, ela é algo tão milagroso, tão maravilhoso? Porque quando a gente pensa, quando a gente sente, a gente não sente por palavras. Quando a gente diz medo, não é medo que é visto aqui pelo nosso cérebro, mas sim uma imagem do medo, que pode ser um buraco negro, que pode ser você encolhidinha num escuro, que pode ser qualquer coisa. Qual que é a imagem do câncer que veio? Caixão. Para mim era funeral. Então, quando você fala uma palavra, ela tem uma representatividade em termos de imagem. Por isso que eu sempre digo, quanto mais você pede, né? O ditado fala, mais desgraça aparece, porque você está pedindo. Quando você está pedindo, por exemplo, a sua cura, ou que não venha ladrão na sua casa, a imagem que você está fazendo é de uma casa desprotegida, é de um organismo que não está bem quando você pede. Então as promessas, elas são complicadas nesse sentido. Você está pedindo e pode ser que a imagem que você esteja fazendo é uma imagem negativa. E todo o seu sistema vai buscar avalizar essa imagem negativa. Então, quando a gente faz a gratidão antecipada, por exemplo, de agradecendo a saúde, agradecendo que o tratamento foi um sucesso, agradecendo que tua casa de fato está protegida, a imagem que você fez no seu cérebro neste momento é positiva, é do melhor. E aí a gente sabe que o sistema vai buscar por isso. Então, o que eu quero quando eu quero estar nesse santuário? O que eu quero quando eu quero estar aqui? Eu quero agradecer a minha saúde. Eu vou para a cirurgia, eles precisam ampliar a margem, tirar um linfonodo, que é um gânglio aqui da axila, na sexta-feira da semana que vem, no dia 21. E eu já sei que eu vou estar prontamente restabelecida, que vai dar tudo certo, que a biópsia também vai dar nenhuma célula detectável, cancerígena. Por quê? Porque é isso que eu estou vibrando. Então eu já venho para cá agradecer. Esse é o milagre. Quando de fato você já está na energia, não precisa acontecer fora para você sentir dentro. Eu acabei de fazer um e-book, se chama Pegue a Chave do Seu Sucesso. E dentro de todos os conceitos que estão lá, essa é a essência que eu coloco ali. Eu coloco sobre o ciclo vicioso do fracasso, sobre o ciclo virtuoso do sucesso, que é minha prática diária, que é exatamente o que eu venho fazendo há muitos anos na minha vida. Tá ali. E eu provo hoje que tudo aquilo que está ali,
de fato é algo sustentável e consistente a ponto de eu estar fazendo todo esse movimento que eu estou fazendo diante de um desafio da minha vida. E mais, quando você tem esse movimento de agradecer antecipadamente, você melhora a sua condição e a condição de todo mundo que está do seu lado. Então é com muita felicidade que eu trouxe para cá os meus pais, a minha filha, porque eu queria que eles realmente pudessem constatar isso. A vibração da gratidão, a antecipação de um resultado positivo, que vai me fortalecer nessa jornada desde sempre. Eu agora vou sair daqui, desse lugar que é a Catedral Nova, e vou fazer o caminho até a Catedral Antiga. E isso tem um significado, tem um ritual. O que eu sempre digo para as pessoas que eu atendo? Faça da seguinte maneira: projete o seu futuro. O que você quer? Né? Que área que você quer transformar? O que você quer modificar? Projete. Se veja realizando isso. Sinta isso em cada célula sua. Agradeça profundamente o seu resultado, o seu sucesso, a sua realização. E agora rebobina. Rebobina a fita até hoje. Hoje, o que você teria que estar fazendo se você soubesse o resultado que você vai ter lá adiante? Então, esta caminhada que eu vou fazer desta Catedral Nova para a Antiga é justamente rebobinar a fita. Eu vou estar lá realmente fazendo esse trajeto, saindo dessa condição de gratidão, de que tudo está certo, de que eu estou absolutamente saudável, e vou lá para o começo, para o dia de hoje, para entender o que eu, além disso tudo que eu estou fazendo, de dividir a minha história com vocês, de buscar realmente que vocês entendam e trabalhem isso internamente, e trabalhar ao mesmo tempo isso dentro de mim. Eu vou buscar lá o que mais eu posso estar fazendo, ou o que eu preciso incentivar, reforçar, para de fato chegar nesse resultado que eu já sei, né? Todo um processo de cura aí. E é o que eu digo, não importa qual é a questão, se é física, se é emocional, se é mental, se é relacional, se é... No meu caso, antes de ter saúde, eu preciso ser saúde. E ser significa o seu padrão vibratório. Aquilo que de fato você está acreditando. Aquilo que de fato você está se comportando. E isso é muito importante. O comportamento, ele tem que ser congruente com as suas crenças, com as suas programações. Programações mentais é realmente como se fosse um programa de computador, que você colocou os dados, ele vai processar daquela forma que está programado. Então, se a sua programação mental de alguma forma é negativa, de fato, o teu computador interno vai processar essas informações para chegar nesse resultado negativo. Então, o ser significa isso, um programa em que eu já coloco aquilo que é o resultado, porque no processamento de todas as informações, no nosso caso, né, de todos os nossos níveis de ser, você vai ter aquele resultado. E o resultado, né, que eu ensino, e o resultado que de fato é o que eu venho há muitos anos fazendo, é o resultado positivo. E a gratidão antecipada, ela é o ingrediente fundamental para isso acontecer. Quando você está na gratidão, você está realmente no melhor padrão vibratório que você pode estar. E automaticamente você está se sentindo neste ser realizado, nesse ser sucesso, nesse ser conquista. Então, eu continuo firmemente agradecida, profundamente agradecida. Agradecida porque eu estou aqui, agradecida por me possibilitar essa missão de transformar a minha vida e automaticamente transformar a vida das pessoas que eu toco. E você é muito importante para mim. Se de alguma forma você faz parte da minha vida, é porque você é importante para mim. E o que eu quero te pedir é que você agradeça, junto comigo, pela minha saúde, pelo meu bem-estar, como eu agradeço já pela sua saúde, pelo seu bem-estar.